Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 19 de abril, nós estamos vivenciando esse tempo forte da Páscoa nesta semana da oitava Pascal. Então, em nossas reflexões, estamos caminhando com os discípulos de Emaús. Dia a dia vamos aprofundando na beleza deste texto bíblico apresentado por São Lucas no capítulo 24. Hoje nós vamos meditar então os versículos 15 a 24. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos então este texto bíblico apresentado por São Lucas, capítulo 24, versículos 15 a 24. Enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Como vimos ontem, 2 discípulos voltam para Emaús, desanimados, tristes, decepcionados, retomar a vida em Emaús. Mas Jesus vem caminhar com eles. Isso é sempre assim, Deus sempre caminha conosco. Jesus disse: "Estarei convosco até o fim dos tempos." Ele sempre caminha conosco. Nós é que muitas vezes ficamos como que cegos, iguais a esses 2 discípulos. Estavam cegos pela tristeza, cegos pela decepção, pela frustração, porque criaram uma expectativa em torno da figura de Jesus que não se realizou. Como eles dizem um pouco mais abaixo, esperávamos que ele nos libertasse, que ele viesse para dar ao povo, de fato, um respeito frente às outras nações. Esperavam um Messias bélico, guerreiro, e, no entanto, veio aquele homem tão simples, tão pobre, o servo sofredor. Então, eles voltavam para casa desanimados. É importante a gente notar que esses 2 discípulos já sabiam da notícia da ressurreição. Eles mesmos dizem que as mulheres foram ao túmulo
e voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Nem assim eles acreditaram, porque a expectativa deles era outra, né? Eles esperavam outras coisas de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Então, mas ele morreu na cruz. É a decepção. Quantas vezes nós criamos expectativas falsas e que não se realizam? Então nós nos decepcionamos, voltamos abatidos, desanimados e não nos abrimos à novidade, porque tantas vezes nós temos de Deus sinais esplendorosos, mas a gente não percebe porque ele de fato tem planos diferentes dos nossos. Às vezes a gente cria expectativas que não são de fato aquelas que correspondem aos planos de Deus e por isso nos decepcionamos. Aqueles dois voltavam apesar de saber que as mulheres tinham ido ao túmulo e que anjos diziam que ele estava vivo. Por isso Jesus vai dizer, felizes aqueles que acreditaram sem ver. Né? Então nós somos chamados a crer mesmo sem ver. Cremos porque percebemos a ação de Deus, a sua presença entre nós, como ele está vivo no nosso meio. Então esses discípulos, apesar de ter Jesus ao lado deles, não percebiam, estavam como que cegos. Peçamos ao Senhor a graça de enxergar, que nós possamos de fato ver a Deus nas nossas realidades, como nós fizemos ao longo de toda a Quaresma, vendo a realidade e percebendo Deus aí presente. Que nós possamos perceber Deus na nossa história e não andarmos mais com o rosto triste, como aqueles dois que caminhavam para Emaús, que possam ter a alegria da presença de Jesus. Como falamos ontem, um dos dois se chama Cleofas, como nos foi apresentado hoje no versículo 28, que nós possamos então caminhar com Cleofas e com outro companheiro, que para muitos teólogos, exegetas, seria Maria, sua esposa. Que nós possamos deixar de lado todo o rosto abatido, toda tristeza, toda decepção, e podermos de fato acreditar nesse Cristo que caminha conosco, ele vai conosco. Que nós possamos então abrir nosso coração para as novidades de Deus, e não ficarmos tão presos às nossas expectativas e visões limitadas do nosso ego, do nosso pessoal. Sejamos abertos à ação de Deus, porque Deus tem projetos muitas vezes diferentes dos nossos. Que Ele, então, nos abençoe. Nossa partilha de vida hoje vem de Ubá, Minas Gerais. A Marta traz, então, um testemunho bonito de uma educadora que marcou tanto a sua vida e de tantas outras pessoas. Vamos ouvir. Irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou Marta Moreira, sou de Ubá, da paróquia São Sebastião, e hoje venho falar um pouquinho de um anjo que apareceu em minha vida e de tantas outras pessoas. Uma educadora do bem, da caridade, uma missionária, presença viva entre nós, um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Eu vou homenagear Luísa Lopes Cataldo. Eu a identifico como Irmã Dulce dos Pobres e Madre Teresa de Calcutá pelas suas ações com as pessoas mais necessitadas. Luísa possui um coração gigante e tenho a convicção que Deus a planejou em cada detalhe. Luísa começou essa missão de amor ao próximo após a perda de um irmão com 14 anos em um acidente de carro. E decidiu, daí em diante, buscar mais a Deus. Vai à missa todos os dias há 13 anos e ajuda famílias há 6 anos, dando total assistência médica, alimentação, monta lava-jato para essas pessoas que ficam na rua, rapazinhos novos, né, que usam drogas, esses moradores de rua, dando trabalho digno e condições de vida melhor. Seu lema de amor ao próximo é digno de merecimento, de aplausos, pois Luísa, o que ela mais gosta, o que mais ama, é ajudar as pessoas. Ela se realiza por isso.
Luísa é um ser humano, acredito eu, que Deus pensou com muito carinho ao ser concebida. Sua mãe, Sônia Gandra, muito religiosa, soube edificar a família. Levava Luísa desde criança à missa, para os montes, árvore que deu bom fruto. O maior desejo dessa irmã missionária, educadora e cristã, é que seu projeto continue assim que Jesus a chamar para ajudá-lo lá no céu. O sonho dela é que seus filhos deem continuidade a esse projeto. Luísa reserva uma verba com a venda dos óleos essenciais, guarda o dinheiro para que a família distribua aos pobres quando ela se for. Difícil falar de uma pessoa tão especial, pois possui tantas qualidades e eu acho que isso daria até um livro, merecia, porque a história de Luísa é uma verdadeira história profética. E eu quero dizer o quanto eu orgulho de Luísa, que seu trabalho, seu amor ao próximo dê seguimento e sirva de exemplo a tantas outras pessoas para que tenhamos uma vida mais fraterna, uma vida mais plena e com muito amor no coração. E peço a Jesus que siga os passos de Luísa, que Divino Espírito Santo a guie, e a São José, patrono de sua cidade. Luísa é de família de Tocantins. Eu só tenho a agradecer por tudo que ela faz pelas pessoas, que eu também eu tenho um pouquinho desse dom, né? E peço a Deus que abençoe a toda a família de Luísa, aos seus filhos, que ela continue essa missão com muito, muito, muito carinho. Muito obrigada, Luísa. Que Deus a abençoe. Querida Marta, muito lindo, muito bacana o relato que você nos presenteou hoje. Pelo seu testemunho, a Luísa é uma pessoa iluminada por Deus, que faz diariamente essa experiência do amor divino na gratuidade do amor-serviço incondicional aos pobres e necessitados. E é bacana a comparação que você faz dela com Madre Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres. São, de fato, duas pessoas inspiradas e que também inspiram um outro mundo possível e necessário. Há, nesse sentido, um testemunho muito bacana da Madre Teresa, que ela diz assim: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. E o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Santa Dulce também, dá esse testemunho. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizemos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Então fica aí o testemunho da Luísa, inspirado por essas outras duas grandes mulheres, Santa Dulce dos Pobres e Madre Teresa de Calcutá. Que Deus a abençoe e que ela não se canse jamais de amar e ser fiel ao projeto de Deus. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Chegamos ao final de mais uma reflexão. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça cada vez mais na fé na ressurreição, que nós possamos crer de fato no Cristo vivo e não andarmos desanimados, abatidos, não sermos uma igreja de gente entristecida, de cara fechada, como o Papa Francisco nos convida, que nós possamos levar a alegria do Evangelho. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor, Deus de amor e bondade, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida.